Olá a todos, o meu nome é Helena. Meu nome é Ruben. Nós somos o Storycast, podcast brasileiro de Once Upon a Time. Hoje a gente vai fazer o episódio que a gente tanto tava com medo de fazer, que é o episódio do Rumple. E assim, vamos ver no que isso vai dar, porque o Rumple é um personagem muito difícil de falar. Ele é um cara, tipo assim, dá pra se abordar ele em vários aspectos. Dá pra fazer um curso superior só sobre o Rumple. Tipo, 4 anos falando só do Rumple. E ainda não mata o assunto. Eu acho que a gente adiou bastante esse dia, assim. Sempre tentando nos preparar para o que a gente ia falar, mas acaba que a gente não tá pronto pro quanto a gente vai falar e o quão profundamente a gente vai analisar o personagem do Rumpelstiltskin e do Mr. Gold também. Sim. Isso é um personagem, tipo, extremamente complexo. Ele, assim, a gente, tipo, tava pra gravar isso sábado. E, tipo, não, hoje eu tô com sono, não, vou gravar pra outro dia. Aí, tipo, cada dia um tava com sono, ou com fome, ou com qualquer coisa. E ninguém tava, tipo bem o suficiente pra falar do Rumple. Qualquer situação era razão ou desculpa pra gente adiar isso o máximo possível. Sim. Porque é uma coisa complicada de se fazer realmente. Sim, o Rumple é um personagem difícil. Vamos ver, vamos torcer pra ficar bom. A gente se preparou o máximo que a gente conseguiu. Vamos lá, vamos falar dele. Eu acho que a gente já teve um apanhado bom de coisas aí que a gente foi olhando durante esses dias para falar sobre, não só sobre o Rumpelstiltskin, não só sobre o Mr. Gold, mas também sobre o Robert Carlyle. Sim, que também é um assunto que rende. Dá pra fazer um episódio só sobre o Robert Carlyle. Então eu acho que a gente pode começar pela parte mais fácil de todas. Sim. Que é a nossa opinião. Sim. Não necessariamente é uma coisa que todos os fãs vão concordar, por mais que discordar seja difícil. Sim. Não, eu conheço gente que não gosta do Rumple. Mas enfim, o Rumple, eu acho que, eu falo pelo Ruben também, é um personagem extremamente interessante. Assim, no mínimo. Eu acho um personagem legal também, muito legal. Eu não sou muito fã de vilões, de modo geral. O Rumple é o primeiro vilão que eu tenho memória de gostar, assim. De realmente pegar o personagem e falar, nossa, esse personagem... Eu realmente gosto desse personagem. Tem uns vilões que você vira e fala, nossa, que vilão foda, assim, tipo o Peter Pan. Mas eu não gosto do Peter Pan como personagem, eu gosto do Peter Pan como vilão. Aí já é outra história. Mas o Rumple não, o Rumple eu gosto dele como, tipo, em geral, assim. Eu acho ele, tipo, um personagem muito, muito bem feito, muito bom. E ele tem uma história muito boa também. Essa coisa sua com os vilões não é só de Once Upon a Time, né? De jeito nenhum. Eu não gosto de nenhum vilão de Harry Potter. Os personagens mais vilanescos que eu gosto de Harry Potter são, tipo, Snape. Tá vendo? Que Dos é, filmes tipo, da assim... Disney também. Não, eu não gosto de nenhum vilão da Disney, eu acho. Tipo, sabe, as musiquinhas dos vilões, por exemplo, eu acho sempre as mais chatas e tal. O que eu menos, assim, acho, tipo, nossa, que chato, que saco, assim, são os dois que eu menos acho. São a Maleficent, porque ela vira um dragão, e não dá pra você, tipo, não gostar de um dragão. Não dá. Se o personagem vira um dragão, eu automaticamente acho ele legal. Só pelo dragão, mas eu acho legal. E o Gaston. Mas o Gaston, ele não é um cara mau, assim. Ele é só um cara meio burro, meio idiota, assim. Ele é mau. Então... Eu, por outro lado, eu sou um cara que eu adoro os vilões. Em geral, assim, eu gosto muito dos vilões. Eu gosto muito do Jafar, eu gosto muito do Scar. Mas... E algumas exceções, por exemplo, eu detesto a Úrsula.
Mas eu até concordo com a parte da música dos vilões. Elas costumam ser muito ruins em comparação com as outras músicas dos filmes, né? Mas enfim, então. É, assim. Mas nós dois gostamos do Rumple, né? Sim, Porque não tem como, cara. Ele é muito bom. É bem que você falou. A palavra mais simples que a gente pode encontrar para descrever o Rumple é interessante. Sim. Eu acho que é complexo, na verdade. Acho que a palavra, assim, pro Rumple é complexo. Mas ele é interessante. Ele é um personagem que te deixa sempre assim, querendo saber e tal. Ele tem, tipo. Porque tem personagens, por exemplo, a Regina, ela é uma vilã, beleza. Mas, tipo assim, você vê que tipo, eles têm um limite com ela. Eles têm um limite de até onde eles conseguem explorar ela. Então eles têm que tomar muito cuidado pra não, tipo, jogar o máximo de informações dela num segundo, pra ela não ficar exaustiva. Porque ela é um personagem que você tem um certo limite. O Rumple não tem isso. O Rumple você pode pegar daqui, pegar dali, e tipo, ele tem conexões com todo mundo, ele tem tipo relações, ele mexe com tudo e tal, então tudo pode ter relação com o Rumple. O Rumple é um personagem cheio de questões assim para ser trabalhadas dele. Então é uma das coisas que mais me agrada nele. E ele é um cara que sempre surpreende. Assim, se tem um episódio do Rumple, é bem possível que você vai ter uma surpresa durante o episódio. Eu acho assim que uma questão que diferencia bastante os personagens Regina e Rumpelstiltskin é a questão das múltiplas personalidades. Não são nem personalidades, né? São as As camadas. várias camadas do personagem. A Regina, ela é um personagem só, ela é a Regina. Se você quiser falar de mais de uma camada para Regina, você pode cavar um pouco ali no passado dela. Certo? A Regina antes do Daniel, antes da Branca de Neve. Sim, sim. Ela é uma personagem que tem no máximo 2 camadas. E a 3, se você pegar a Regina de Storybrooke. Sim, que não é nem muito diferente da Regina da Floresta Encantada, uma vez que a Não, mas memória eu dela falo. não mudou. Não, mas eu falo a Regina de Storybrooke depois da maldição, sabe? Tipo assim, é quando ela começa a mudar e tal, virar outra. Sim, Em Neverland. a Regina resultante dos esforços do Henry e dela mesma. Sim. Sim, então você tem aí 3 Reginas. Sim. E a Só Úrsula que, não entra, gente, porque a Úrsula não é uma personalidade, ela é tipo uma interpretação mesmo. poxa, ela durou 5 minutos. Não, e assim, ela poderia ter durado 5 minutos e ser uma personalidade igual a do Rumple. Só que você vê claramente que a Regina tá interpretando uma personagem, sabe? Ela não é uma coisa dela, ela tá tipo fake mesmo. Ali. Não, fake no sentido, tipo assim, ela tá interpretando muito bem a personagem. Mas não é ela, sabe? Não é outra camada dela. Só que um problema com essas 3 camadas da Regina é que uma delas você já pode descartar, porque a Regina que existiu antes do Daniel, antes da Branca de Neve, ela não existe mais. Sim. Se ela surge em ocasiões muito específicas, que foi, por exemplo, quando o Daniel ressuscitou, né? Por causa dos experimentos do Dr. Whale. Sabe de uma coisa? Eu acho que a questão da Regina, essa Regina nova, ela é meio que tipo uma retomada dessa outra Regina. Então eu acho que ainda tem um pouco assim. Existem aspectos das duas, tanto da Evil Queen quanto dessa Regina de antes da Evil Queen e tal. Eu acho que existe sim. Eu acho que na verdade essa nova Regina é uma mistura das duas, sabe? Entendi. Mas já o Rumple é o cara tipo assim. No segundo ele é um cara, no outro segundo ele já é outro diferente, completamente oposto, assim. Isso fica muito claro, por exemplo,
Tem um... Obviamente, quando ele tá preso com a Wicked Witch, já em Storybrooke, ele demonstra várias camadas dele em uma única cena, assim. Ele é o Mr. Gold, ao mesmo tempo ele é o Rumple louco, ao mesmo tempo ele é o Rumple muito são. Ele é tipo muita camada, tipo, de uma vez. Você quer um momento em que você tem duas camadas drasticamente distintas aparecendo simultaneamente? Sim. Lacey. Sim. Porque você tem aquele Rumple contido, aquele Rumple que está se esforçando para ser melhor pela Belle. Uhum. E de repente você tem o Dark One de novo, porque é isso que agrada a Lacey. Sim. E são duas coisas completamente diferentes na mesma cena. Na cena... Sabe a cena do beijo em Skin Deep? Também tem muito isso. Que ele, tipo, tá num momento extremamente calmo, extremamente humano. Você vê até pelos olhos dele. E de repente ele, tipo, muda completamente. Ele, tipo, veste a camada do Dark One de novo. É, tipo, é uma questão surta. De, tipo, ele se levanta e já é outro, sabe? Sim. É muito bizarro. É muito, muito bizarro. Você não vê isso muito com a Regina. Você vê muito mais ela interpretando papéis. Eu não vou entrar no mérito da Regina, mas uma das coisas que torna tudo isso possível, essa quantidade de camadas e essa mudança repentina e drástica entre uma camada e outra, é obviamente a atuação do Robert Carlyle. Pois é. Que ele conseguiu, em todas essas cenas, se tornar basicamente duas pessoas completamente diferentes. Gente, o Robert Carlyle é, tipo assim... No episódio passado foi, tipo, babação de ovo da Abel. Esse episódio vai ser babação de ovo do Robert Carlyle. Não que a gente não tenha babado um pouco de ovo do Robert Carlyle no episódio anterior também. E nos outros. E nos outros todos. Mas esse é o episódio de babação de ovo. O cara é muito foda. Eu vou tentar manter isso no mínimo, mas eu vou falar de uma coisa que realmente é uma coisa do Robert Carlyle. Você vê os papéis que ele interpreta, né? Ele trabalhou em diversas séries, filmes e lá como diretor também. Sim. E você vê as séries em que ele trabalhou, ele tem um pouco dessa coisa do personagem, que é esse equilíbrio de camadas igual o Rumpelstiltskin faz. Eu acho que ele aplica isso em vários outros personagens dele. Por exemplo? Eu vou dar meu exemplo favorito aqui. Tá. Pode dar. Eu já sei qual que é. Sim, o Robert Carlyle, ele faz o Gabriel Belmont em Castlevania. Em Castlevania Lords of Shadows Mirror of Fate e Lords of Shadows 2. Sendo que em Lords of Shadows 2, Gabriel Belmont também é o Drácula, que é uma transição que acontece no final do primeiro jogo. Ou seja, essa transição do personagem que é visivelmente o herói, que está lutando por uma causa nobre e de repente ele vira o capeta por causa disso, entende? Ele quer poder para ser capaz de conseguir a causa dele, que é uma causa nobre, mas para conseguir esse poder ele se corrompe completamente. Parece familiar. Quê? Parece familiar? Não, é tipo idêntico. É a mesma descrição. Para quem não quer spoilers de Castlevania Lords of Shadows, pule essa parte. Mas a situação é mais ou menos a seguinte. Gabriel Belmont teve a esposa dele levada e morta pelos Lordes das Sombras. Entre esses Lordes das Sombras existe o Drácula. O Drácula tem a posse de uma máscara que dá a ele poder, e o Gabriel está atrás dessa máscara para devolver a vida à esposa dele. Durante o jogo inteiro ele é avisado
de que o poder da máscara pode trazer consequências horríveis. Ai, deuses. Mas quando ele finalmente mata o Drácula e toma a máscara pra ele, ele se torna o Drácula. Cara. Parece familiar. Não, bobagem. Mas então eu acredito que seja exatamente uma situação de é isso que ele gosta de fazer, sabe? É isso que o Robert Carlyle gosta de fazer. Eu acho que ele faz de tudo, cara. Ele faz de tudo. Ele faz muita coisa. Eu não vi muita coisa que ele fez, mas já ouvi falar demais. Ele faz o Hitler. O Hitler, a gente sabe quem é o Hitler. E ele não tem nada a ver com esse tipo de personagem, assim. É. 007. Você lembra como ele tava em 007? Não, ele fez 007 O Mundo Não É Bastante. Esse é um dos 007 que eu só vi uma vez. É, eu vi uma vez também, quando tava no cinema. Então realmente é uma situação, eu não lembro. É de 99, eu tinha 9 anos, eu não lembro também. O que mais você viu dele? Eu só vi 007 que eu não lembro e Once Upon a Time. Eu babo muito ovo dele, mas tipo assim, eu vi muita cena picada e... Assim, eu vi Eragon também, eu vi ele em Eragon. Ele tá sensacional em Eragon, irreconhecível. Completamente irreconhecível. Sim, eu só soube que era ele porque você me falou. Quando eu descobri que ele era o Durza em Eragon, eu fiquei tipo assim, ok, deixa eu prestar atenção nisso. Aí eu fiquei tipo, demorei pra caramba pra eu conseguir achar alguma semelhança, assim. Pra eu ver que tipo, era o Robert Carlyle, foi pela voz. Não foi pela aparência, ele tá muito diferente como o Durza. Tá muito bizarro. Eu não lembrava, mesmo porque faz muito tempo que eu assisti, e eu não vi a série inteira, eu só vi alguns episódios de Stargate. E ele fez muitos episódios, mas eu realmente não me lembrava dele. Não que o papel não tenha sido importante, eu nem me lembro também. Mas é porque minha memória é ruim. Ele participou em 40 episódios, além de ter dirigido um deles. Foi só um que ele dirigiu? Foi só um. Então, assim... O que mais que a gente pode falar do Robert Carlyle? Ele atuou num clipe da banda Oasis, que chama Little by Little. Ele fez um personagem. Dos irmãos Gallagher, né? Não faço ideia. Eu conheço a banda, mas... Eu não entendo de música. Só entendo de música que ninguém conhece. Ele também já foi diretor. Atualmente ele tá dirigindo um filme. E atuando, ele é o personagem principal e diretor do filme. É isso que ele faz no tempo livre entre gravar uma temporada de Once Upon a Time e outra. É tipo, estou aqui de bobeira nas A Jennifer Goodwin pare. O que eu vou fazer? A Jennifer Goodwin pare e ele pare o filme. Eu não vou nem comentar isso aí. Mas deve ser o maior parto, cara. Não, com certeza o processo não deve ser a coisa mais relaxante do universo. O que mais que a gente pode falar? Eu acho tão complicado porque... É tanta coisa. Ele é membro de uma ordem de cavaleiros da Inglaterra. Só que ele não é cavaleiro. Ele tá num patente inferior. Mas ele é um membro dessa ordem. Um dia ele chega lá. Um dia ele chega lá. Um dia ele vai virar companheiro do Elton John. E do Patrick Stewart. Quem que é Patrick Stewart? Cultura geral, Helena. Star Trek. Cara, eu não vi Star Trek. X-Men. Ele é o Professor Xavier. Tá, eu lembro vagamente do rosto. Eu devo ter visto, tipo assim, umas 2 cenas de X-Men. Mas beleza. Ele é o velhinho careca. Não, eu sei quem é o Professor Xavier. Então... Eu vi o desenho. Eu sei quem é o Professor Xavier. Mas eu não vi o filme, então eu não lembro direito do ator. Além disso, Sir Patrick Stewart trabalha junto com Robert Carlyle em Castlevania, onde os dois são paladinos da mesma ordem. Que bizarro. Pra quem não sabe, tipo, o Robert Carlyle é escocês. Só que, tipo, o Reino Unido inteiro tem, tipo, a questão da monarquia. Tipo assim,
a monarquia inglesa, na verdade, é a monarquia do Reino Unido, eles respeitam ela como rainha e tal. Então, tipo assim, embora ele seja escocês, ele faz parte de uma ordem da rainha da Inglaterra, que é a Elizabeth II. O que mais que ele fez? O que mais que a gente pode falar dele? Eu acho que não é tanto sobre o que ele já fez, mas sobre o que ele está fazendo no momento. Porque muitos atores que a gente viu em Once Upon a Time, e eu falo muitos mesmo, tiveram uma progressão ao longo da série em que você viu a atuação melhorar, você viu o personagem crescer não só pelo personagem, mas pelo ator também. E eu não vou falar que isso não aconteceu com o Rumpelstiltskin. Em parte, eu acho que isso é a culpa da interação dos atores entre si. A química entre eles melhora. O Robert Carlyle e a Emily sempre tiveram uma química muito boa, na minha opinião, mesmo desde Skin Deep, que foi a primeira aparição da Bella, e que a atuação realmente dela não era tão boa assim, mas eles sempre tiveram uma química muito boa. Agora, por exemplo, a interação entre o Robert Carlyle e a Jennifer Morrison, ou seja, a interação entre o Mr. Gold e a Emma e o Rumpelstiltskin e a Emma, foi uma coisa que cresceu muito durante a série. Cara, aquela cena. Tem uma cena no season finale. No season finale que eu falo, é tipo os 2 últimos episódios que eles são lançados juntos e tal. A gente encara eles como tipo um só. Mas tem uma cena, cara, que é muito boa. É, assim, a cena em que ela vê ele como Rumpelstiltskin pela primeira vez. É muito boa aquela cena. Ela é muito boa. Ela abre a boca, tipo assim, parece desenho animado, cara. Parece que a boca dela vai cair lá no chão. E ela fica sem reação, cara. Tipo, o que é esse cara? E realmente é uma coisa tão espontânea. É muito bem feito, é muito bem feito. Exatamente. Um pouco fora do assunto, eu me lembrei de uma cena muito divertida do Rumpelstiltskin com a Regina na Enchanted Forest do passado, quando ele começa a treinar a Regina. Que a Regina tá jantando sozinha no palácio. Ah, sim. E ele aparece. E ele vê e ela tá comendo cisne assado. E ele olha e fala, nossa, que ironia. Ele fala isso também pra Cora. Que acho que a Cora, ou ele mesmo, fala que, tipo, as noivas têm que ser Snow White, sabe? Tipo, brancas como a neve. Sim. Aí ele fala, quando se vê o futuro, tudo tem uma graça, tudo tem uma ironia. Um negócio assim, ele fala um treco assim, é muito bom. Ele vê que a Regina tá comendo e Inclusive, e fala assim, nossa, que ironia. A Regina faz uma cara de que merda você está falando. Inclusive, tipo, o roteiro dos 2 episódios, tanto da Cora quanto da Regina, esse da Regina, foram escritos pela mesma escritora, que foi a Jane Espenson. Ela escreve o episódio Witch Hunt. É um episódio muito fraco dela, muito, muito fraco. Mas a última cena do episódio Witch Hunt é aquela cena da gente descobrindo que o Rumple é prisioneiro da Wicked Witch. E sim, é excepcional a cena. É tipo a única cena do Rumple. É muito boa. Então, assim, ela sabe escrever o Rumple. Eu acho interessante isso, que como a série tem vários escritores, né? Cada escritor ele é mais talentoso para escrever uma determinada coisa. As cenas do Rumple escritas por ela realmente ficam muito boas. Quem tiver curiosidade de depois dar uma olhada no Wikipedia, tem uma lista de todos os episódios com resumo, nome dos roteiristas e dos diretores de cada episódio. Sim, muito boa a lista, por sinal, tipo, quebra muito galho. Mas enfim, voltando pro Robert Carlyle. A gente podia falar um pouco sobre o Rumple criança, né?
É verdade, porque é um personagem, né? O Rumple criança apareceu pouco, mas a pouca aparição dele foi bastante para explodir a cabeça de todo mundo. Uhum. E também foi uma baita de uma atuação para um ator tão novo, né? Sim. A gente não sabe quantos anos ele tem, mas ele é mais novo que o. Eu acho que ele deve ser mais novo do que o Jared Gilmore quando ele começou. Então ele deve ter, tipo assim. Ele deve ter, tipo, uns, sei lá, no máximo uns 8 anos, assim. O nome dele é Wyatt Oleff. E ele é americano. Eu não Isso sei. que é mais bizarro. Eu daria aí uns 8 anos para ele, sim. Eu sou péssimo para identificar a idade das pessoas, mas eu daria aí uns 8 anos. Eu também não sou boa, não. É. Ele parece ser bem novinho. Isso que importa. Ele Mas com assim, certeza parece ser mais novo do que o Jared Gilmore quando começou a filmar Once Upon a Time. ah não, isso sem dúvida. E o que torna mais interessante as cenas em que ele esteve, né? Porque foi uma grande atuação. Sim, e deve ser pesado, cara, você interpretar a versão jovem do Robert Carlyle, sabe? Deve ser bem pesado, assim. Porque se espera alguma coisa, sabe? Você tem que fazer jus ao que o personagem já é, né? Já se consolidou como. Não é como o que aconteceu com a atriz que fez a Branca de Neve criança. Que eu acredito que não tenha sido um trabalho tão pesado assim. Não. Eu, inclusive, achava mais competente a atriz. Eu acho que o mais interessante de ter visto o Rumple criança foi que a gente viu um lado dele que não é exatamente ele. Pra variar. Pra variar. Mas que mostrou uma certa dualidade. A relação dele com o pai dele mostrou uma dualidade com a relação entre o Rumpelstiltskin e o Bay. Que mostra que por mais que o Rumple tenha tentado evitar, e por mais que provavelmente ele odeie isso, ele é muito parecido com o pai dele. Eu não acho tanto, assim. Eu acho assim. Você vê um padrão aí. Mas na análise que eu fiz do Rumple, eu já pensei bastante sobre o personagem. Eu acho que, tipo assim, ele ficou com tanto medo de ser parecido com o pai dele que sem querer ele fez a mesma coisa, sabe? Sim. Tentando evitar. Não é que ele seja parecido com o pai dele, mas na tentativa de evitar ele foi ficando cada vez mais parecido. Mas eu já acho, mesmo assim, ele tem umas diferenças muito cruciais. Entendi. Que é a própria tentativa de voltar pro bem, né? Isso já faz muita diferença. Não, acho que essa é a diferença crucial, inclusive. Eu acho. O que me espanta mais nesse ator que faz o Rumple criança é o fato dele ser americano. Quando eu vi as cenas dele, eu tive certeza absoluta que ele era escocês igual o Robert Carlyle. Porque assim, ele se esforçou muito para replicar, né, os jeitos do Robert Carlyle, até mesmo a entonação de voz. Sim, o sotaque, né? Sim. Foi muito bizarro. E não que ele tenha conseguido fazer isso com perfeição, eu acho que seria impossível, mas ele conseguiu passar a ideia de uma forma bastante convincente. Sim. Ele é um... O cara é um bom ator. Gostei muito do que eles fizeram. Da escolha. Então eu acho assim, né, a gente já falou do Rumple, já falamos do Robert Carlyle, já falamos da versão criança dele. Então eu acho que vale aí a gente falar também sobre o personagem, mas
na profundidade que ele foi construído. Sim. Porque a construção do Rumpelstiltskin com certeza foi uma das mais complexas da série. A construção do Rumpelstiltskin é o que ferra na hora de falar do Rumpelstiltskin. Basicamente. Porque é muito complexo. É assim, a gente vai tentar fazer de forma linear aqui, mas não existe essa linearidade. Porque, como a gente falou antes, ele interpreta dois personagens, duas camadas dele ao mesmo tempo, três. Ele interpreta, às vezes, não ao mesmo tempo, mas assim, interpreta uma e logo em seguida já pula para outra. Então a gente vai fazer de uma forma mais linear, só que essa linearidade ela não existe. Ela é só para facilitar. Eu acho que essa linearidade existe do ponto de vista que a gente vai falar conforme as camadas elas foram surgindo. Sim. Então é a linearidade da criação de cada camada do personagem, mas tendo em vista de que quando você cria uma camada você não some com outra, elas existem todas ali ao mesmo tempo. E eu acho que essa é uma das partes mais interessantes, porque a gente não está falando de um personagem só, a gente está falando de muitos personagens. A coisa mais interessante é a transição dessas coisas, assim, o modo como isso vai se misturando dentro dele. É muito interessante. Muito, muito interessante. Inclusive, você pode considerar que certas camadas podem até ser a mistura de uma camada ou outra, entendeu? Sim, pode ser que sim. Algumas camadas parecem que são tipo uma retomada de uma outra, mas já com a experiência das outras camadas, assim. É muito estranho. É muito estranho. Ele é um personagem muito estranho. É verdade. Então vamos aí falar das camadas de forma progressiva, à medida que elas vão surgindo. Sim, a gente tem que começar com o Rumple criança, eu acho. Sim, com certeza. O Rumple criança, ele é um personagem que ele é dependente de certa forma do pai dele. Sim, de modo mais afetivo, né? De modo mais afetivo, sim, com certeza. Mesmo porque tinha aquelas duas senhoras que criavam ele também. Teorias. Eu tenho algumas. Essas duas senhoras, fiandeiras e tal. Mitologia grega, cara. Mitologia grega que é mais comum, assim, mais fácil. As parcas. As parcas. Ou moiras. Ou as fiandeiras do destino. Uhum. Como vocês quiserem. Duas delas. Qual a terceira? A mãe do Rumple! Pois é, aí que vem essa coisa interessante. Se são as parcas mesmo, se são realmente as fiandeiras do destino, você tem aí espaço para um paralelo tão legal. Elas falam pro Rumple, tipo, você vai fiar para reis e rainhas. Falam umas coisas muito bizarras, sabe? É muito doido. Sim. É bem interessante ver essas duas. Elas dão pano para muita teoria aí. E uma dessas teorias, minha favorita, na verdade, é a inserção do mundo de Hércules. Tem uma teoria também que fala que elas podem ser duas das fadas da Bela Adormecida. Isso faria muito sentido. Sim. Elas são muito estranhas, elas ficam, tipo... Elas falam ao mesmo tempo, elas, tipo, completam a fala uma da outra. É muito estranho, é muito, muito estranho. Exatamente como são de fato as parcas, né? Sim, sim. Eu fico mais com a coisa das parcas do que a coisa das fadas da Bela Adormecida. Mas são duas possibilidades. Sim, eu acho que eu prefiro a possibilidade das parcas também. Sim, eu acho mais interessante. Ainda vai com esse lado da escuridão e da morte, do destino e tal. É bem legal, assim, se você pensar no que o Rumple se tornou depois disso e pegar sobre essa perspectiva. Sim. É bem legal. Mas enfim.
Continuando. Então tá, logo depois da infância do Rumple, a gente já é jogado pra situação do Rumple. Eu acho que é o Rumple recém-casado. A gente tem uma cena só. Recém-casado assim, né? É o Rumple casado com a Mila. Antes de ter o Bay, antes de ir pra guerra e tal. Sim. É uma cena só, mas dá pra você ver que ele é uma pessoa muito diferente do que o Rumple que voltou da guerra. Ele é o resultado do final que a gente viu do Rumple criança, né? Ele é o resultado do abandono nas mãos do Peter Pan. Sim. Então, assim, ele é aquele estigma do filho do covarde, ele tem aquilo. E é interessante como ele mesmo, o Rumpelstiltskin, pré-nascimento do Bay, ele é uma pessoa muito amedrontada, né? Não sei a palavra certa para isso. Eu não diria amedrontada, eu diria mais assim... Ele é um cara que eu acho que ele tá tentando se redimir, mas ele tá tentando demais, sabe? Sim. Ele tem... Você vê que por trás dessa tentativa existe o medo dele cair na mesma desgraça, sabe? Dele ser igual ao pai dele. Porque ele fica todo animado que ele vai pra guerra e aí ele vai poder se provar e tal. Então, assim, eu acho que tipo, não é muito Rumple, não. Esse tipo de coisa. E eu acho que tá tentando demais se provar, sabe? Eu acho que é mais por aí do que, tipo, heroísmo, os grandes atos e fazer a coisa certa e tal. Isso não é muito Rumple. Ok. É. Verdade. Nunca foi muito Rumple, né? Mas... Sim. Tudo bem que esse é um Rumple muito diferente. É um Rumple bem jovem. Ele é um Rumple recém-casado. Ele, na minha opinião, assim, ele gosta, ele ama muito a esposa dele. E realmente, tipo assim, a perspectiva de ter uma família com ela deixa ele bastante feliz. Sim. E eu acho que, assim, ele é um cara que ele tem uma esperança, sabe? Eu acho que ele é um cara diferente. Porque ele não é que ele tem uma esperança, é que ele tem uma perspectiva muito clara e muito palpável na frente dele. E isso é uma coisa que o Rumple mais pra frente nunca vai ter. É verdade. Ele vai estar sempre ao quebrado. Tudo bem que ele tem o trauma da perda do pai dele, mas eu acho que ele foi criado por essas mulheres e eu acho que ele foi assim criado tipo direitinho e elas amavam ele também e ele eu acho que sim, acho que foi uma boa criação que ele recebeu. Sim. E eu acho que isso aí, esse Rumble que a gente vê, ele realmente ele tem essa marca, mas ela tá mais oculta dentro dele, assim, ele tipo assim, talvez nem ele saiba que ele tem, sabe? Não, nesse ponto eu acho que ele é atormentado por essa marca, assim. De certa forma ele é. Mas ele consegue conter isso, controlar isso em nome das perspectivas que ele tem para ele. Eu acho que ele tá com um futuro bom, muito palpável pra ele, assim. Ele tem a esposa dele, tem o filho, a gente não sabe se as mulheres que criaram ele ainda são vivas ou o que aconteceu com elas, não sabe de nada disso. Mas ele é um cara que tem uma perspectiva, ele pode, tipo assim, ele não superou o abandono que ele sofreu, mas pra mim isso, eu acho que ele mesmo não pensa nesse assunto, sabe? Acho que é uma coisa muito inconsciente dele. Entendi. Eu acho que ele tá mais preocupado, na verdade, em ter essa família dele, assim. E a questão da guerra traz, na verdade, isso de volta. Então o que a gente vê ele, na verdade, é ele tipo, retomando os medos dele através do chamado pra guerra que ele recebe, tal,
do ultimato que ele recebe, que ele deve se alistar. E nesse momento ele já tem o Bay, né? Então. Não, ele ainda não. Ele ainda não quando tem. ele vai pra guerra. O Bay já. Ele não sabe que a esposa dele tá grávida. Quando ele vai pra guerra, ele não sabe? Não, ele não sabe. Quando ele volta, o Bay já nasceu. Isso mostra que já passaram vários meses. Mas ele não sabe. Mas ele sabia que a Mila tava grávida, não sabia? Não, a Seer conta pra ele. Ah, tá. Como eu disse, minha memória é uma bosta. Um dos episódios favoritos seus, Ruben, Manhattan. Mas então, aí a gente vê ele indo pra guerra. E ele ainda é esse cara, mas a gente vê que ele tá com medo, assim. Ele claramente ele sente medo, assim, ele tá apreensivo. Você vê que não é um medo palpável, assim, mas ele tá tipo assim, o que eu tô fazendo aqui e tal, tipo, eu não sirvo pra isso e tal, eu tô com medo, não sei o que. Tipo assim, ele não tá paralisado de medo, mas ele tá apreensivo. Aí ele conhece a Seer. Não, mas antes dele conhecer a Seer, ao mesmo tempo ele tá lá porque estar naquela guerra representa, tipo, o contrário daquilo que é o estigma dele, sabe? Sim. Então, ao mesmo tempo que ele tem receio, ele tem medo, ele tem essa perspectiva dele de, tipo, deixar de ser aquilo que todos consideram ele. Sim. Sim, é exatamente o que a gente tá falando. Entra no mesmo aspecto, eu acho. Ele ainda é essa camada do Rumple. Sim. Que é um cara jovem, com essa perspectiva, que tem esperança, e essa perspectiva é bem palpável. E aí ele conhece a Seer. E aí as esperanças dele, as perspectivas são esmagadas. E é nesse contexto que ele toma a decisão que, tipo assim, exatamente falando assim, não, antes eu ser um covarde do que eu fazer a mesma coisa que o meu pai e abandonar meu filho, não. Aí ele vai, tipo, se machuca. E eu acho que nesse momento ele falou, eu vou ser o covarde, então deixa eu ser o covarde direito. E aí ele se torna aquele sujeito que a gente vê, tipo assim, a gente vê ele em The Crocodile, no inicinho, que, tipo, mostra como a Mila fugiu do relacionamento com ele e, tipo, foi ficar com o Hulk. E ele é, tipo, um cara, tipo assim, você vê hesitação em cada, tipo, sílaba que ele fala. Ele não é assim antes. Mas, tipo, eu acho que ele meio que incorpora, sabe? Entendi, depois. Eu acho que é uma máscara pra ele. E é mais uma camada. Aí já é uma camada diferente. Eu acho que ele sente que o Bay vai estar mais protegido, e ele mesmo vai estar mais protegido, se ele for o covarde, sabe? Sim. Mas, enfim. Faz até sentido. Um pouco de sentido. Porque a covardia, né, o medo, isso torna ele mais apreensivo, torna ele mais protetor e evita que o filho dele acabe se metendo em problemas que é tudo que ele não quer. E eu acho assim, ele também se torna super protetor por medo mesmo, na verdade. Eu acho que no aspecto do Bay, a questão dele do medo, ela é sincera, assim, não é uma máscara só. É porque ele sabe que a Seer previu que o filho dele cresceria sem um pai. E que ele está tentando contornar isso. Mas isso está sempre, pelo menos me parece que está sempre na cabeça dele. Constantemente se lembrando. Pelo menos assim, uma pessoa normal ficaria se lembrando disso, tipo assim, martirizando o tempo todo. Mas será que ela estava certa? Será que é tão fácil contornar o que ela fala e tal? Aí vem essa questão, inclusive se relaciona muito com a questão das parcas de novo. Que é a questão do destino.
E como a gente viu depois, não é tão fácil contornar o que a Seer disse. Aham. Não é uma coisa tão simples. Sim. E aí a gente, antes disso, inclusive, a gente vê outra camada do Rumple surgindo, que é uma mudança, se bobear, tão drástica quanto a anterior, porque a anterior foi bastante drástica também, que é ele se tornando Dark One. Eu acho que essa é a mudança. Essa é a mudança que é um pontapé inicial para tudo, assim. Sim. É a camada do Rumble que dá o pontapé inicial na história toda. Sim. Eu acho que por trás de todas as outras camadas, talvez não o Mr. Gold da maldição, assim, durante a maldição, enquanto ele não se lembra. Mas todas as outras camadas têm elementos desse Dark One. Absolutamente todas. E, tipo assim, não dá pra separar. E ele é um Dark One no começo. Ele mesmo fala nos comentários de Manhattan. Inclusive, a gente tem que ver um dia desses comentários pra você ver o que ele fala, que é muito interessante. Pra quem não sabe, no DVD da segunda temporada, vários episódios são comentados pelos atores. Manhattan é comentado pelo Robert Carlyle. E eu não sei se tem mais outra pessoa que comenta, eu não tô lembrando, porque eu tô lembrando só dos comentários dele. Mas ele fala que esse Rumple jovem, ele é um Rumple impulsivo, um Rumple, tipo assim, ele é um Rumple muito mais agressivo, impulsivo do que o Rumple mais velho, que é o Rumple que a gente costuma ver nos flashbacks. Que é o Rumple que conviveu com a Regina, com a Cora, com a Snow, com todo mundo. Tipo, então, fora os flashbacks do Rumple e do Hulk, esse é o Rumple que a gente costuma ver. E esse Rumple jovem, ele é bem impulsivo e eu acho que ele é mais violento do que o Rumple, ele é menos contido. Olha, eu chegaria até um ponto de tração paralelo entre esse jovem Rumple, esse jovem Dark One, né? E a Regina. Porque a Regina é um personagem muito impulsivo. Sim. Nas atitudes da Regina falta um pouco de noção. Mas porque ela tem muito poder. E isso faz com que falte essa noção do limite, né, daquilo que ela pode e daquilo que ela deve fazer. Eu acho que o Rumble, como jovem Dark One, ele tem isso também. Então, eu concordo, mas eu não acho que a Regina seja assim por causa do poder dela. Eu acho que a Regina é assim porque ela é assim. Inclusive, quando ela vai perdendo muito isso, essa característica, tipo, do poder dela mesmo, tipo, subir a cabeça dela, ela não perde a impulsividade. O Rumple já perde a impulsividade dele durante essa trajetória dele mesmo. Então, eu acho que a Regina, ela é um personagem assim. Eu não acho que ela seja um personagem que esteja. Tipo assim, ela não é um personagem que tá, tipo, bêbado pelo poder, sabe? Tipo, entendi. Eu acho que ela é um personagem impulsivo mesmo. Ela realmente, ela sucumbe, né? Por causa do poder dela. Sim. Mas eu não acho que ela se torne impulsiva por causa disso. Eu acho que essa questão dela, por exemplo, ficar puta e sair matando todo mundo, o matar todo mundo realmente é uma questão dela ter a capacidade de fazer isso. Mas eu acho que mesmo a jovem Regina e tal, ela tomava muitas atitudes impulsivas. Contar pra Snow, cara. Contar tudo pra Snow. Já é uma atitude bastante impulsiva, assim. Ela podia ter inventado uma mentira, por exemplo. Mas
Enfim, esse Rumple jovem, ele é um Rumple... Eu acho que ele foi consumido, assim, de uma vez. A Regina nem seja tanto. essa questão. Não, a Regina levou muito tempo. A Regina eu acho que já foi consumida aos poucos. Foi uma coisa progressiva. E é uma coisa que a Regina mesmo, ela tá, não sei, não diria nem conseguindo, mas ela está se esforçando para regredir esse efeito. Sim. Caminhar na direção contrária. Sim. Que é uma coisa que o Rumpelstiltskin, ele já nem se preocupa mais com isso, eu acho. Né? Eu acho que a Regina, eu acho que ela vê a trajetória dela muito de modo linear. Então ela caminhou até um ponto e agora ela quer voltar. O Rumple ele não é assim, o Rumple é um personagem mais assim, ele não tem isso, ele vai dando voltas. Então, tipo assim, ele não tá tentando voltar ao que ele era, ele tá tentando criar uma nova versão dele mesmo. Eu acho que a Regina é muito no retrocesso, o Rumple é muito mais pra frente, assim. Ele quer caminhar pra frente, a Regina quer voltar. Acho que essa é a grande diferença da questão da redenção dos dois. Mas, voltando um pouco, então eu acho que esse Rumple jovem, ele é mais um personagem que ele foi consumido muito rápido e não teve tempo, tipo assim, de conter isso. Ele não teve tempo, não teve, tipo, capacidade de conter as trevas dentro dele. Então, a gente vê ele muito impulsivo, matando direto. E é nesse contexto que o Bay cai no portal. E é aí que tudo ferra. E é aí que o Once Upon a Time efetivamente começa. Sim. E ele fica completamente louco. Antes, você via que ele existia humanidade nele. Na própria forma dele andar, na forma dele falar e tal. O tom de voz do personagem antes da perda do Bay. Já Dark One, mas antes da perda do Bay, é totalmente diferente. Ele tem uma postura muito mais ereta. Ele tem... O tom de voz dele é mais grosso. Então, ele não tem tanto os trejeitos que ele forma depois, e ele não tem aquela risadinha. não. Então a gente tem esse Rumple completamente enlouquecido. E aí que eu vejo, tipo, o começo que a gente costuma ver durante a série quase toda, que é esse Rumple mais demoniado, assim. Mas é mais controlado, óbvio. Mas ele tem. Ele é muito pouco humano. Ele é muito mais uma criaturazinha. Ele tá mais próximo do diaprete das histórias originais do Rumpelstiltskin, né? Eu acho que esse é o momento em que o Rumpelstiltskin é o Rumpelstiltskin das histórias. Ele não é o crocodilo, ele não é a fera, ele é o Rumpelstiltskin da história do Rumpelstiltskin. Ele é um duendinho. É. Então, logo que o Bay tipo, cai no portal, ele ainda tem alguma característica humana. Ele ainda... Você vê pela cena em que ele conversa com a Blue Fairy, que ele ainda mantém a postura. O tom de voz dele tá levemente diferente, mas a postura é a mesma. É uma postura mais humana. Ele não tem, tipo, aquelas coisas com a mão que ele faz, e, tipo, o jeito dele andar e tal. Mas, enfim, ele... E aí a gente... O momento que a gente se encontra com ele depois, quer dizer, a gente vê ele matando a Mila, né? Que é mais ou menos esse Rumpelstiltskin, que é um Rumpelstiltskin mais enlouquecido, tipo, mais desesperado. E ele, nesse momento, quando ele fala com a Blue Fairy, não. Ou quando ele fala com a Seer. Que ele chega a voltar a falar com a Seer, e aí ele ganha o poder de vidente.
Não, eu acho que o ápice disso realmente é quando ele confronta a Mila e o Hulk. Sim, antes disso ele ainda mantém alguma característica humana. Assim, ele já tá mais louco, ele tá completamente louco, só que ele ainda tem alguma coisa na postura dele, alguma coisa, tipo, no falar dele e tal, que é bastante humano, assim. Sim. Mas aí, tipo assim, ele tem a questão da CIA, e eu acho que a CIA é, tipo, quando ele começa a ver o futuro, que ele começa a enlouquecer de verdade. Porque antes dele matar a Mila, ele já é o duendezinho, ele já é o diabozinho, ele já é o Rumpelstiltskin dos contos de fada. Sim. Porque nesse momento, quando ele vai falar com a Smee, que é a primeira personagem com quem ele fala no episódio em que ele mata a Mila, quando ele fala com a Smee, ele já tem essas características. Ele já fala bem agudo e ele já tem os E ele movimentos. já tem os trejeitos, os movimentos. Sim, eu acho que a questão da CIA terminou de enlouquecer ele de vez. Sim, Por causa da questão do volume de informação também, né? Sim. O que me lembra, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas isso também forma um paralelo pequeno com a terceira temporada, quando o Rumble tá louco de novo, só que dessa vez muito mais louco. Existe muita coisa antes disso. Ele tá sempre nesse rumo, assim, indo voltando. Da questão da loucura dele. O Rumple na cela, ele é muito parecido, na cela da Zelena, ele é muito parecido com o Rumple na cela que a Snow arma pra ele, a Snow e o Charmin armam pra ele. Extremamente parecido. É verdade. Mas a questão que eu queria chegar é que a loucura do Rumble lá na terceira temporada é uma loucura que não é nem dele, né? A questão de, tipo assim, duas mentes, muitas memórias, muitos sentimentos, muitos pensamentos. Muita informação. Exato. Sim, faz sentido. Verdade. E eu acho que a característica dessa questão, assim, ele é realmente o crocodilo. Porque ele é um Rumple impaciente, ele é um Rumple, assim, ele quer as coisas na hora, ele quer as coisas do jeito dele, e ele, tipo, fica tic-toc pro Hulk e tal. E ele fala de tipo, rejuvenescer o Smee, inclusive, nesse episódio. Ele tem muito essa questão com o tempo, ele tá super acelerado. Sim. Isso ele vai perdendo com o Ele passar tá do tempo. Sim. E isso aí ele vai perdendo com o passar do tempo. E eu acho assim, a gente vê depois, muitos anos depois, no mínimo, na minha opinião, uns 50 anos depois, com a Cora. E aí já é um Rumpelstiltskin. Ele é realmente o Rumpelstiltskin que a gente vê. Ele retoma um pouquinho da humanidade dele durante o episódio, que é o 16 da segunda temporada. Bem de leve, assim, ele retoma porque ele começa a se apaixonar pela Cora e tal. Eu acho que é uma possibilidade, eu não vou dar certeza não, mas eu acho que é uma possibilidade sim. Eu acho que ele se apaixonou porque eu acho que eu vejo muito paralelo na interpretação dele em Skin Deep e em The Miller's Daughter. Eu vejo um paralelo muito grande, tipo assim, entre esses dois Rumpelstiltskin, sabe? Sim. E é tipo assim, por uma cena. É tipo assim, alguns segundos de cena, sei lá. Ele traz um pouco disso. Eu acho que ele não tá completamente, tipo, loucamente, tipo, amando ela mesmo, sabe? É uma paixão que ele sente. Tipo, uma coisa de momento, assim. Até porque ela chuta ele, mas assim. Mas ele em alguns momentos, assim, muito específicos, ele se comporta mais como humano, ele se ergue mais, ele tá mais ereto na pose dele, ele fala com a voz um pouco mais grossa. Claro que ele não volta ao humano que ele era,
E eu acho que em Skin Deep ele chega a alcançar essa postura dele de humano. Mas em The Miller's Daughter ele nem chega a isso, porque ele fica tipo oscilando assim. De vez em quando ele, no meio da cena ele é Dark One, aí tipo ele tem um momento assim mais um romântico com a Cora, e aí ele tipo ele assume uma postura mais humana assim. E ele é tipo uma loucura, assim. É muito interessante esse episódio no ponto de vista do Rumpelstiltskin. Isso é legal de analisar porque o próprio Rumpelstiltskin, ele fala que naquela época, né? Ele fala isso durante a cena do casamento, né? Ele fala que naquela época ele não era só o fato dele não amar. Era o fato de ele não poder ser amado, mas a gente sabe que isso não é bem verdade. Sim. Apesar de que naquele momento, assim, eu acho que ele se sentiu assim, sabe? Dele não ter a capacidade de ser amado. Porque a Cora arrancou o próprio coração dela. Mas eu acho que a questão desse momento do Rumpelstiltskin é que ele é esse personagem. Ele é um personagem extremamente paciente, extremamente tranquilo, só que ele tem a característica dele de, tipo, ele se mexe o tempo todo e ele não anda ereto, ele anda, tipo, muito curvado. E ele, tipo, às vezes ele curva pra frente, às vezes ele curva pra trás. E ele faz movimentos com a mão e ele, tipo... ele anda meio dançando. E, tipo, ele fala com a voz super fina e dá risadinha e coisas assim. Sim. Então, ele é um personagem... ele não é muito humano, mas ele é muito paciente. Ele já criou essa paciência dele, assim. Eu acho que, assim... O Lampard, ele teve essa transição dele meio que... Eu não vou falar que ele é uma referência a esse conto, mas é uma coisa que dá para você fazer um paralelo, que é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ele tem essa coisa do humano e do monstro. Ah, sei. Sabe? Mas logo depois disso, a gente tem uma mudança que não é tão drástica, mas é uma coisa que ninguém esperava, que é quando ele conhece a Bel. Eu acho que é bem drástica, na verdade, mas por um lado meio inesperado, porque durante o episódio você vê claramente ele mudando lentamente, ficando mais humano, assim, até que o ápice é quando ela beija ele e ele, tipo, retoma as feições humanas. Só que, tipo assim, no decorrer do episódio, você vê claramente, cada cena, ele tá de um jeito, ele tá cada vez mais humano, sabe? Sim. E quando ele, evidentemente, quando ela beija ele descobre que a Regina que, tipo, meio que, tipo, influenciou ela pra ela beijar ele. Pra ela fazer isso, né? Ele volta. Ele vai surta. Ele volta totalmente. Sim. E expulsa ela e tal. Mas no momento em que ele expulsa ela, cara, ele tá extremamente humano. Ele tá, tipo assim... Beleza que o tom de voz dele ainda não é tão grosso quanto costuma ser quando ele tá bem humano, assim. Mas a postura dele, o olhar e tal... Ele tá, tipo... Ele tá com uma pedra também, mas tudo bem. Não, você vê que é uma coisa humana dele. Você vê que não é o lado monstro dele que tá necessariamente surtando. Você vê que é um pouco de, tipo assim... É mais o conflito, né, entre os dois. Sim, nesse momento, sim. Quando ele surta, eu acho que não. Quando ele surta, ele volta totalmente. Tanto que ele, tipo... Ele vira de uma vez. Parece que ele tá dançando mesmo. Tipo... Faz um movimento com a mão e tal. E a Bel fica tipo, meu Deus, eu vou morrer. A reação dela é bem isso mesmo, sabe? Assim, olha o tamanho da cagada que eu acabei de fazer. Agora eu tô morta por causa disso.
É tipo isso. Aí ele descobre que ela morre, né? E aí eu acho que ele pirou. Mesmo, assim. Ele voltou mais fundo ainda do que ele era. Mas enfim, então a gente tem o Rumple da Belle, que é um Rumple que é essa transição, mas eu acho ele muito mais humano do que o próprio, o que já vinha sendo. Ele é quase o Rumple do Bay. Quase. Não Quase. chegou lá, mas quase. Quase. Eu acho que chega por alguns momentos. Em alguns momentos ele parece ser. Isso é justamente aquilo que a gente tinha falado de ser uma camada separada, no entanto, ser uma união de camadas diferentes. Sim. Né? Porque ele é uma outra camada, mas ele é ao mesmo tempo a questão de ele ser o Rumple do Bay e de ele ser o Rumple do Dark One com experiência já. Sim. E um pouco louco. Sim. E aí, como eu tava falando, aí ele descobre a coisa da Belle e ele enlouquece. E aí descobre que a Belle morre. Aí e eu acho que ele afunda. Ele afunda de vez. Total. Assim. Existe um papo de que ele tem medo de. Ele é claustrofóbico. Porque as duas cenas em que ele tá preso, ele enlouquece muito. Ele fica muito doido. Eu acho que faz muito sentido. Faz, mas eu queria ter alguma referência, alguma coisa no passado dele que desse a entender isso, sabe? Uma coisa que pudesse ter causado isso, mas eu não consigo pensar em nada. Não tem. Eu acho que não tem. Não, pelo menos eu também não consigo lembrar de nenhuma cena. Mas você pega, por exemplo, ele logo antes dele ser aprisionado, ele ainda... Sei lá, ele não tem muito humano nele não, mas ele ainda é um... Você ainda vê que ele é um homem, sabe? Sim. Dá pra você ver que ele não tem muito mais, ele não tem postura nenhuma, ele não tem nenhum comportamento humano, ele tipo... Você vê que ele é o cara, tipo, ele mexe o tempo todo, dança, fala andando, dançando e tipo... Ele é muito doido e tipo, a cabeça dele funciona de um jeito muito maluco. E tem as risadinhas e tem o tom de voz. Então, tipo assim, ele é um... Ele ainda tem, tipo assim... Ele tem essa característica quando ele não tá aprisionado. Mas quando ele fica aprisionado... Cara, tipo, no primeiro episódio, no piloto... Ele não parece humano. Ele parece totalmente um animal. Ele, tipo... Ele escalando a jaula... Tipo... É verdade. Ele se aproxima demais. E aí quando o Charming vai tentar cortar o dedo dele, ele, tipo, o modo como ele, tipo, se mexe e tal, tipo, você não vê nada humano naquilo, só é tipo, não é um animal também, mas ele é ele é uma criatura. Ali, ele não tem nada humano nele, ele é completamente uma criatura. Sim. Ele enlouquece muito. E na jaula da Wicked Witch é a mesma coisa. É a mesma coisa, por razões diferentes de se constar, mas é a mesma coisa. Sim. Eu acho que pode ter um pouco um fundo disso também. Porque embora na questão da Wicked Witch tenha uma boa explicação, nessa não tem. Nessa não tem. Mas no caso da Wicked Witch, a gente tem mais do que simplesmente as mentes conjuntadas, né? A gente tem um peso na consciência de que se o Rampo fizer alguma coisa para liberar a mente dele, né, para se tranquilizar, ele vai ter dois problemas para lidar. O Neo e a adaga. Sim. Aliás, não, mentira, tem um terceiro problema. Porque a partir do momento que o Rampo fica são, ele dá a Zelena a oportunidade de extrair a mente dele. A mente dele.
que é o que ela precisava. Então, assim, eram muitas coisas para lidar naquele momento. Definitivamente. Então, assim, aí nós vamos, a gente pula aí para uma das versões bastante interessantes do Rumpelstiltskin, que é o Mr. Gold. Uhum. Que aí, se a gente tem que falar de um personagem diferente, você tem aí um personagem muito diferente. Praticamente outro. Ele é diferente de absolutamente todas as versões do Rumple. Sim. Inclusive o Rumple humano. Isso que é o mais engraçado, ele é diferente de todos, até do... Tipo assim, em teoria era pra ele ser o ser humano normal, né? Sim, até porque a maldição, teoricamente, ela traz o que existe de mais frágil dentro da pessoa. E Sim. Esse ser, no caso do Rumple, é esse jovem Rumple que acabou de sair da batalha contra os ogros e, tipo, tem uma puta de uma crise de identidade e coisas assim. Sim, só que ao invés de você trazer esse Rumple, o Mr. Gold, ele é aquela pessoa poderosa, temida, de certa forma cruel, sabe? Então você tem aí, por alguma razão, uma mudança enorme no que ele deveria ter sido. Alguma razão que a gente sabe, né? Na verdade, alguma razão que a gente sabe. Que é o acordo que ele fez com a Regina. E eu acho que é mais do que só o acordo que ele fez com a Regina. Ele criou a maldição também, mas tipo assim, ele se torna poderoso e tal através desse acordo, Sim. Decididamente. Aí a gente entra num dos grandes dilemas da série. Ele lembrava ou não lembrava durante Ele a maldição? lembrava ou não lembrava? A gente sabe que em um determinado momento da primeira temporada, ainda da primeira temporada, ele se lembra. Ou antes da primeira temporada, durante algum momento ele se lembrou, durante a maldição. A gente tem aquela cena foda na cadeia, né, lá no, entre a Regina e o Rumple. É uma cena bem no meio da primeira temporada em que a gente sabe que o Rumple recuperou a memória. Mas aí a gente não sabe se ele já tinha recuperado antes. A gente sabe. Estava fingindo. O que eu acho que fica muito claro na primeira temporada é que ele, inclusive até agora a única coisa que ficou clara, é que já no episódio 2 ele se lembra. Porque ele usa o please com a Regina. E não parece ser acidental. Com certeza não parece ser acidental. Então, nesse momento ele já se lembrava, pelo menos eu acho. Agora, se ele já se lembrava, se ele se lembrou recentemente, ou se ele se lembrou desde sempre, ou se foi no meio da maldição alguma coisa que aconteceu que a gente não sabe, aí a gente não sabe. Pode ser, inclusive, durante a adoção do Harry. É uma coisa que fique completamente em aberto, assim. Vamos esperar que isso seja respondido, né? Sim, é uma coisa que fica completamente em aberto, porque é extremamente possível que ele tenha propositalmente, né, arranjado a adoção do Henry para Regina. É uma coisa que ele fez inconscientemente mesmo, é uma coisa que ele tinha planejado antes da maldição cair. Ele tinha isso planejado porque ele viu o futuro, ele sabia o que ia acontecer. Então ele deixou alguma coisa que forçasse o eu dele de Storybrooke a fazer isso acontecer. Eu não acho que isso seja impossível. Não. Mas eu acho muito provável que ele pode ter bebido a poção do amor verdadeiro, por exemplo, uma parte dela. Tipo assim, e aí ele nunca ficou sem memória, ele sempre teve a memória dele. Então a gente não sabe, é uma coisa que a gente não sabe. Mas ele interpreta muito bem o papel de Mr. Gold. Inclusive, uma das grandes questões que eu acho
que em algum momento ele não teve memória do Rumple, é porque a memória do Gold existe, tanto que o Gold é uma outra personalidade dele. E tipo, quando ele volta, quando a maldição é quebrada, ele não volta a ser o Rumple. É, de fato. Igual a Regina volta a ser a Evil Queen. Saca? Uhum. Ele continua como Mr. Gold. Isso é uma das questões mais, digamos assim, provocativas da série. Essa questão do quando foi que o Rumple, quando foi que o Mr. Gold descobriu, ou será que ele nunca perdeu a memória? Eu acho que foi quando a Emma chegou na cidade. Eu acho que a teoria é válida porque isso inclusive mostra na segunda temporada, né? O Rumple, ele tinha aquele pergaminho enorme escrito Emma em tudo que era canto. Inclusive o povo ficou muito chateado, tipo o Charmin, por exemplo, ficou muito chateado. Não sei se foi o Charmin, não, foi a Snow. Que o Rumple poderia ter saído em qualquer momento. Sim. Da selva. Então, tipo assim, vocês não fizeram nada. Vocês fizeram exatamente o que ele queria que vocês fizessem. Vocês só fizeram porque eu deixei, sabe? Tipo isso, eu só tô preso aqui porque eu quero. Porque se eu não quisesse, eu podia sair. Isso é muito foda dele. É por isso que eu gosto do Rumple. Você pega, tipo, você, tipo, vem com uma construção do personagem, tipo, a série inteira. Aí vem em um segundo a coisa, tipo, pá! Acabou. Você tem que rever tudo sobre, tipo, o personagem. É muito legal isso dele. Sim. Mas... Vamos falar de mais personagens do Rumple, porque ele tem mais algumas. Sim, mais algumas. Eu acho que depois do Mr. Gold, a gente não sabe muito bem como é esse Mr. Gold amaldiçoado. E qual é a diferença dele pro Rumple. Pro Gold que já sabe, assim. Então, eu não acho que caiba, tipo, fazer essa comparação. Você tem alguma noção, assim, de diferença? Não, essa diferença aí eu não sei dizer não. Eu realmente não sei. Só que a gente pode criar aí uma diferença drástica, porque depois que a maldição é quebrada, e mesmo que o Uncle já soubesse, é só depois que a maldição é quebrada que a Bel volta, né? Sim. E aí a coisa muda de figura pro Uncle, sim. Ele com a Bel por perto, ele é uma pessoa completamente diferente. Tá, mais ou menos, mas eu já não acho que seja outra camada dele, não. Eu acho que ele é só. Isso é só ele. Igual eu tava falando antes, ele tá tentando criar essa nova camada, mas ele não chega a ser, sabe? Não chega a ser tão distoante assim. Não, isso faz sentido. Ele é um cara que, tipo assim, ele é o Mr. Gold ainda, ele ainda é o Rumple. E ele tem momentos claramente em que ele é o Rumple e tem momentos claramente em que ele é o Gold. E tem momentos claramente que ele é os dois. Tipo, tem um momento em Broken em que ele tá conversando com a Bel e ela, tipo, fica, tipo, você mandou o Rafe pra cima da Regina, eu te pedi isso, eu tinha prometido que não ia fazer isso e tal. E ele responde, eu não lembro exatamente as palavras que ele fala, mas o modo de dizer dele é tipo, o Rumple. Sim. É muito engraçado. Ele chama ela de Deary também, então. Ele com a Emma, uma das mudanças muito, muito, assim, mais bruscas entre o Gold da primeira temporada e o Gold da segunda é com a Emma, sabe? Tipo, ele com a Emma é bem diferente também. É bem diferente, sim. Ele é bem mais solto. Antes ele era mais sério, eu acho. Do que... Mas enfim, eu acho que... Mas eu ainda acho que o Gold da primeira temporada e o Gold da segunda temporada, eles são mais ou menos a mesma camada, assim. Talvez realmente sejam a mesma camada,
que é um personagem que está tentando mudar, mas não chega a ser uma outra camada. É só um personagem que realmente está tentando ser diferente por causa das pessoas ao redor. Isso inclui, depois de Manhattan, o Bay. Sim. Ou no caso o Neo. Eu acho que nem inclui, sabe por quê? Logo depois de Manhattan, beleza, a gente tem Manhattan, aí a gente tem o The Queen is Dead. Sim. E tem The Miller's Daughter. Daí a gente tem... Aí tem um episódio que é o 17 e tem o 18, que eles não aparecem muito, o Rumple e o Neo. O Neo não tem tanto... Ele aparece muito com o Henry, às vezes, assim. E também ele com o Rumple não tem tanta interação. Aí vem Lacey. É uma das coisas que eu achei que ficou fraco Sim. Na série. Tanto que eu achei, assim, a segunda temporada, até, tipo, The Miller's Daughter, é muito boa. É muito, muito boa. Muito bem fechada, muito bem trabalhada. Tudo muito certinho. Eu achei, assim. Beleza, não terminou alguns arcos, que é, por exemplo, o arco da Belle sem memória. Mas você espera esse tipo de coisa. Você espera que tenha ganchos, entendeu? Sim. Então, se eles tivessem estendido The Miller's Daughter até o final da temporada, em vez de trazer o Greg, a Tamara, etc., talvez fosse uma solução. Mas eu acho particularmente que eles tinham... Eu acho que a Cora não devia ter morrido em The Miller's Daughter. E eu acho que eles deviam ter estendido. Deixado a Cora ficar uma temporada. E aí já emenda com Peter Pan, o que é bem possível. Não é necessário, assim. O Greg é um personagem que eu não acho que tenha sido extremamente necessário. Poderia ter sido só a Tamara. Sabe? Porque eu acho que o Greg foi muito mais pro interesse romântico pra Tamara, pra dar uma justificativa muito grande pra ela nem querer cogitar ficar com o Neil, sabe? E também a justificativa para mostrar a Storybrooke logo antes e a questão da adoção. Eu achei desnecessário. Não precisava do Greg. E podia ter mantido a Cora até, tipo... Não até o episódio 22, mas talvez até o episódio 20. Aí você mantinha a Cora até o episódio 20. No 21 e no 22 traz a Tamara. Sim. Então eu achei assim, beleza e tal. Aí você traz um enredo que eu achei totalmente desnecessário, que é o do Coração Escuro da Snow. Beleza, poderia ter sido um excelente trabalho de roteiro. Só que não foi. Foi Só que desnecessário e mal trabalhado e ignorado depois. Sim, exatamente. Eu achei que poderiam ter tirado totalmente o foco da Snow. Mas beleza, então a gente tem esse gol de Storybrooke. E aí a gente pula pra Neverland, que é bem legal. Que é uma versão bem interessante. Porque ele tem bastante do Rumple, muito do jovem Dark One. E ele tem bastante também do Rumple logo depois que ele saiu da guerra. Que é o Rumple super amedrontado. Ele tem muito dos dois. Então ele é tipo aquele cara que, tipo assim, ele precisa agir, ele sabe que ele tem que agir, mas ele tá se cagando de medo. É verdade. É engraçado como nesse momento a gente vê um lado que a gente nem imagina, né? Do Rumple realmente. Eu diria até um lado frágil. Sim. Eu acho que se houvesse um Gold em Storybrooke frágil, seria ele. Seria essa versão. Seria essa versão. Com certeza. Só que não foi o que aconteceu, né? Não. Mas eu acho que esse Rumple, pra mim, cara, ele é muito interessante em termos de desenvolvimento de personagem.
Porque ele é o Rumple voltando às origens dele, voltando ao ponto inicial dele. Em todos os aspectos. Emocional. Não só nisso, a questão do abandono. A Sim. questão tanto do abandono que ele sofreu, quanto do abandono que ele causou. Né? E tipo, a questão da redenção também, aí traz a questão da Bel e do próprio Neil. Então ele é um cara assim, ele é uma confusão de sentimentos, assim, é muito claro isso. E eu achei interessante eles usarem a Bel pra isso, sabe? Tipo, eles trazerem, tipo, a questão da Sombra Bel. Uhum. Tem muita gente que detesta, mas eu amo a Sombra Bel. Ela é muito legal. Nossa, no episódio que ela aparece, eu fiquei tipo assim, nossa, que foda, que coisa legal e tal. Depois eu descobri que era a Sombra, eu fiquei meio assim, mas enfim. Mas eu achei muito interessante esse arco pro Rumple. Eu achei que, tipo assim, se você vai fazer uma análise de personagem, é um momento muito interessante se pegar. Ele é esse Rumple. Eu acho que ele realmente é o cara que ele tá voltando a tudo que aconteceu com ele. Ele tá repensando toda a vida dele, sabe? Sim. E isso não tá agradando ele, de certa forma. E ele tá com muito medo, assim. Ele tá enfrentando o Nêmesis dele, né? É exatamente isso, é uma coisa que ele fala desde o primeiro episódio, que é o Nêmesis dele. Sim. É o risco maior dele. Sim. E eu acho que isso é uma das coisas que causa essa fragilidade. Sim. Então... Mas eu acho que é muito também porque ele ama o pai dele. É mais ou menos o que acontece entre o Neil e o Rumple, na minha opinião. Ele ama o pai dele, mas ao mesmo tempo ele é incapaz de perdoar o pai dele. Então, e ele sente essa fragilidade porque ele ama o pai dele, mas e também o pai dele não ama ele. Não ama, nunca amou de acordo com ele. Sim. E eu acho que isso é bem interessante, assim. É um momento interessante do Rumple. Eu gosto muito do arco de Neverland. Acho um dos melhores da série. Eu acho o seguinte, eu acho que igual o arco da Cora devia ter sido estendido, eu acho que o arco de Neverland tinha que ter sido super, super estendido. Porque a gente, além da questão do Rumple, a gente tem a questão do Neil, que é muito, muito ligada a isso. E eu acho que não foi trabalhada da maneira como deveria, que seria pegar esse momento em que o Neil estava em Neverland e trazer isso como uma questão mesmo pro próprio Rumple e pro Pen, assim, os três, tipo, trazer essa relação deles com o Neverland. Sim. E aí ainda acrescentar a questão do Henry, porque o coração daquele que mais acredita, né? Ele não foi explicado de maneira nenhuma, assim. Explicaram só que o Henry era uma junção de escuridão e luz, mas não falam se é essa a questão. Então, assim, eu acho que podia ter sido mais aproveitado esse arco, principalmente na questão do Rumple. Mas não só, inclusive. A Emma tem que estar participando, tem que ser importante, porque ela é a personagem principal da série. Querendo ou não, né? Sim. E eu gosto da Emma. Também gosto. E eu acho que, assim, a gente tem um arco bem legal pra Emma também, que é a questão da Lost Grove. E eu acho que trazendo essas questões, já dava pra, tipo, manter a temporada por 20 episódios aí. E aí você tinha a pausa, né? Aí tinha os 2 episódios. Daí introduziam o Ozzy, introduziam o Frozen. E aí a gente entra na última camada, né? Que foi a que mostraram, assim. Provavelmente a gente vai ter uma última camada, assim, mas não foi mostrada. Que é esse Rumple logo depois desse aprisionamento e tal.
Sim, é o Rumple lidando, né, com as consequências. com as consequências de tudo que aconteceu. Sim, a gente não teve isso ainda. Mas eu acho que é Não. uma coisa que a gente já pode esperar que vai ter. Nem que não em termos de roteiro, mas pelo menos através da atuação do Carlyle. Uhum. Mas, então em Oz a gente tem, na verdade, dois aspectos do Rumple, né? A gente tem um Rumple sendo controlado e um Rumple completamente enlouquecido, que a gente já comentou várias vezes, inclusive. Sim, já falamos nisso. A gente tem aí o Rumple depois, né, que rola, que ele volta ao controle assim, né? Ele volta à sanidade, mas ele ainda está sob controle da Zelena, que ainda tem a adaga. Sim. E você vê quando ele fala na cena do celeiro, tipo, eu não quero machucar vocês, mas eu vou machucar vocês, não é como se eu tivesse escolha. Aham. Sim. Tipo, roubem a adaga dela, roubem a adaga dela. O que vocês estão fazendo? Roubem a adaga dela. Exatamente, sabe? Mas enfim, então a gente tem esses dois aspectos do Rumple. Eu acho assim, a gente vê um momento de luto do Rumple, mas ele é muito curto, porque eu acho que ele até não tem tempo pra isso, né? Porque ele tá sendo controlado, ele quer salvar as pessoas, salvar a Bel, basicamente, né? Sim. E tipo assim, ele não quer ser controlado e quer se vingar a morte do filho dele e tal. Coisa que, diga-se de passagem, ele faz com primor. Sim. Eu já disse, ver a Zelena implorando pela vida dela foi a melhor coisa do mundo. E antes que critiquem por crueldade, olha toda a merda que ela fez. Sim. Ela matou o Neil. Não só a merda que ela fez, olha a merda que ela tentou fazer. Sim. Aí a gente vai entrar um pouco na questão das teorias, né? Porque. Sim. E da própria redenção do Rumple. Assim, eu acho que a questão central da redenção do Rumple é que a gente vinha vendo, a gente viu no final do arco de Neverland o Rumple cometendo um ato meio que altruísta. Não exatamente altruísta, porque ainda existia assim um pouquinho de egoísmo no ato dele. Ele não fez isso para salvar a Storybrooke, ele fez isso para salvar aquelas pessoas específicas. No caso, ele fez isso para salvar o Neil, a Belle. Sim. Talvez o Henry. Sim. Eu acho que nem o Henry, eu acho que foram os dois mesmo. Eu acho que assim, os outros mais pra, tipo assim, mais pelo Neil, entendeu? Do que por ele mesmo. Sim. O Harry, a Emma, etc. Ele fez isso pra salvar todo mundo. Mas eu acho que foi mais uma perspectiva assim, eu não quero que essas pessoas sofram. Que são o Neil e a Belle. E assim, aí as pessoas ficaram muito assim, nossa, o Rumple se redimiu, ele tipo, agora tá bonzinho. Muita gente ficou assim. E aí quando a gente vê ele matando a Zelena, é tipo uma quebra de expectativa. E mentindo pra Belle, né? É uma quebra de expectativa. Então muita gente ficou muito irritada com isso. Mas, cara, é típico do Rumple. Não, exatamente. Eu, no caso, fiquei muito feliz, porque o que passou pela minha cabeça foi tipo, isso é tão Rumple. Isso é muito Rumple. E não é tipo um Rumple enlouquecido e tal. Ele é um Rumple, tipo assim. Ele é um Rumple. É o Rumple, tipo, por exemplo. É o Rumple mais contido possível, na verdade. Um Rumple super, super contido teria feito isso. No lugar dele. Sim. Ele tava. Ele, na verdade, ele agiu conforme ele mesmo. Ele realmente ele poderia ter tomado uma decisão muito melhor, muito mais certa, mas ele é o Rumple, cara. Mas agora, Rumple, isso é meio que natural pra ele. E ele age assim mesmo. Ele precisa de uma grande motivação para fazer isso. Sempre precisou. Assim,
Sempre não, né? Mas desde o momento em que ele começa a ficar cada vez mais contido, ele sempre pensou muito antes de matar alguém. Eu acho que nem o Rumple completamente redimido e tal teria agido de outra forma. Porque matou o filho dele, que ele tava procurando, há 150 anos, cara. Sai do sério depois de um treco desse. Acho que em algum momento você tem que extravasar. Você acaba extravasando, na verdade. Mas você tem que. Você E eu acaba achei fazendo super digno. Eu achei, tipo assim, o que ele fez, tipo assim, beleza, não foi a atitude certa, mas foi ele. Eu nem digo que foi previsível, não que tenha sido previsível, é que Não, foi não. algo digno do que ele faria, algo que é bem do caráter dele. Sim, sim. E não do Dark One, dele mesmo. Dele mesmo. Uhum. A gente vai ver na próxima temporada, na minha opinião, um Rumple muito diferente. Um Rumple muito mudado. Eu Que a acho gente sim. não teve oportunidade de ver durante a questão da Wicked Witch, por causa da loucura dele, etc. E a gente não teve oportunidade de ver mesmo em Neverland. Eu acho legal que a gente vá ver esse Rumple mudado, porque ele vai ter que lidar com as consequências de tudo que aconteceu aí na terceira temporada. Sim. E além disso, ele vai ter que lidar com a Elsa. Sim. Que querendo ou não, ele obviamente tem responsabilidade. Afinal, né, Aí entra muito na questão da teoria. Existem, eu particularmente acho que existem 3 possibilidades para Elsa. A primeira, a Elsa enfrentou ele e ele prendeu ela. É uma possibilidade. Sim. A segunda é a Elsa estava destruindo o Arendelle e aí alguém fez um acordo e ele prendeu a Elsa. Que se alguém fez um acordo, pode até ter sido o Hans. Pode ter sido o Hans. Ou pode ter sido até a Anna e o Kristoff sem entender o que estavam fazendo. Tipo assim. Tipo, aquela coisa do cuidado com o que você deseja, sabe? Sim, sim. Eles fizeram um acordo sem colocar os termos muito bem. O que é bem a Anna, por sinal. Sim, por sinal, sim. Ou então a gente pode ter a Elsa fazendo um acordo com o Rumple, pedindo para ser presa. Eu acho que são as grandes possibilidades, assim. Engraçado que eu acho que essa terceira que você mencionou é muito, 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 muito possível. Sim. Porque eu não eles sei. já mencionaram o caso de a Elsa ser um personagem que, né, que vai ser tratado como aquele personagem que não é uma vilã, mas é uma magia incompreendida, que ela é fortíssima, então ela é instável. Sim. Então a Elsa, na tentativa de controlar isso, ela iria recorrer ao recorrer ao Rumple e acabar sendo presa. Eu acho isso totalmente possível. Uhum. E a questão da... Eu não sei se vocês viram, assim, quem tá ouvindo viu, a descrição que eles fizeram da Anna e do Kristoff. Eles trouxeram a descrição dos dois. E são é a mesma descrição do filme, eles têm a mesma personalidade. Não vai ser igual o Peter Pan, por exemplo, que ficou totalmente mudado em relação ao filme, tipo ao desenho, né, do Peter Pan. E não é só isso. Segundo o que já foi publicado dos personagens, a história de Frozen que Once Upon a Time vai produzir não é uma distorção da história original. É uma sequência. Talvez hajam elementos que distorçam a história original, isso é muito provável, mas o fato é que a história em Once Upon a Time vai dar sequência à história em Frozen. Sabe uma coisa que eu acabei de pensar? O quê? E se o Christopher for mal? Tipo, o Christopher, ele é meio que o Hans? É. Isso é muito possível, né?
Muito possível. Não combina muito com a descrição dos personagens, mas obviamente se ele for, vai ser um twist que eles não vão divulgar quando eles forem falar do personagem. É uma coisa que eles não vão falar assim tão facilmente, né? Às vezes o Kristoff fez um acordo com o Rumple e assim ele vai assumir o trono junto com a Anna. Ele vira rei junto com a Anna. Sim. Até porque não existe interação entre o Kristoff e a Elsa direito durante o filme. Durante o filme, né? Talvez nem seja uma questão de poder pra ele. Talvez seja uma questão dele não gostar da Elsa. Não, é uma questão de, tipo assim, ele... Mesmo com a Elsa melhorando a capacidade dela se controlar, o Christopher ainda tem medo da instabilidade da magia dela, sabe? Às vezes é por consequência de um inverno mais rigoroso e tal. Existe essa possibilidade, eu acho. Do Kristoff fazer o papel de Hans aí. Creio que é uma boa teoria. E no meio dessa muvuca, no meio dessa confusão, Sim. O Rumple, obviamente, que vai estar completamente conectado. Sim. Ao que acontecer. E provavelmente, na verdade, a Emma também. Sim, porque a Emma libertou Foi a Emma que trouxe o jarro, né, Na verdade foi o Hulk. Mas a Emma também. É verdade. Assim, eu acho que a questão... além da questão da Elsa, que evidentemente vai trazer coisas pro Rumple, existe a questão muito forte da adaga falsa. Não, isso vai trazer problemas. Vai, isso... Não vai trazer problemas em termos de um grande plot dentro da história, eu acho. A gente não sabe, né? Talvez. Não, a gente não sabe, mas eu imagino que não. Vai trazer problemas. Eu acho que diretamente, provavelmente não. Mas indiretamente é bem possível que traga, porque o Rumple brigado com a Belle, ele é instável. Faz sentido. Então, assim, eu não sei como isso vai interferir, mas existe uma possibilidade de indiretamente interferir em coisas grandes, assim. Como de fato a Belle interfere em muita coisa na segunda temporada. Como o próprio fato de, tipo, da Lacey, né? Mas aí entra muito na questão da redenção do Rumple, eu acho. Essa questão da briga que ele provavelmente, quase com certeza, vai ter com a Belle por causa disso. Eu acho muito provável que ele volte a ser o que ele era antes, por causa disso. Mas ele pode cair em velhas tentações. Tipo, por exemplo, agir impulsivamente com a Elsa e danar tudo. Pode ser mesmo. Então, assim, né? Eu acho que é isso sobre o Rumple. Assim, isso assim, bem resumido, pegando pouquíssimos aspectos do personagem. A gente fez o que a gente pôde, espero que quem ouviu tenha gostado, tenha achado interessante o apanhado que a gente fez. E é isso aí, né? Eu acho que é isso aí. Curtam, comentem, compartilhem, mandem pra mãe, pro tio, pro irmão, pro cachorro. E é tipo isso, assim, se alguém aí quiser gravar com a gente o episódio da Snow, a gente tá aberto a pessoas, talvez 2 pessoas que gostem da Snow, pra remediar o fato de que nós somos 2 pessoas que realmente não gostam da Snow e não querem a Snow na série. Pelo menos não do jeito que ela está. Sim. Então, assim, é isso. Se alguém quiser participar e tal,
avise, mande e-mail, mande, sei lá, comentários, o que vocês quiserem. Sim, também mandem sugestões de episódios, coisas que a gente não falou, coisas que a gente falou, coisas que a gente falou errado. Podem mandar teorias sobre outros personagens, os que a gente ainda não fez, a gente pode falar sobre as teorias. Não vamos roubar a teoria de vocês, a gente comenta Dá quem... crédito a quem deve, né? Claro. Se quiser mandar teoria em áudio também, a gente acrescenta na parte da edição, a gente já coloca em áudio mesmo. Sim. Eu queria agradecer a Laura, que é minha irmã, que fez o áudio pra gente, que já acrescentei no último episódio, mas a gente já tinha gravado quando ela fez pra gente. Então, valeu! Eu não sei se ela vai ouvir isso, mas valeu. De qualquer forma, obrigado a Laura. Sim. Pra quem não sabe... pra quem não sabe, essa música é O Aprendiz de Feiticeiro, que foi composta no século XIX, eu acho, ou XVIII, não lembro. Então, assim, domínio público e tal, a gente tava procurando uma música assim. A edição foi feita por ela. A música não é dela, mas a edição sim. E é isso. Então, até o próximo episódio. Mais uma vez, tchau. Tchau.